Vamos falar sobre a Libra hoje, gente, porque teve uma novidade, na verdade, a divulgação, né, de uma reportagem traz um fato novo aí para a questão da Libra, dessa guerra entre Flamengo, Libra e os clubes que compõem a Libra, que é sobre o debate em torno dos direitos de TV, né? Isso continua bem palpitante. E hoje o Danilo Lavieri trouxe uma coluna, né, que ele teve acesso ao documento que foi assinado em setembro de 2024, vocês estão vendo aí na tela, um documento que tem a assinatura do então presidente do Rodolfo Landim, em que, segundo a coluna, ele concorda no formato de divisão da verba de audiência, né, que é o que está muito em xeque aí. Será que o Flamengo concordava ou não com os critérios? Quer mudar o critério? Tem toda essa questão. Ele foi contatado pela reportagem, mas ele não quis falar. E aí, PVC, quero ouvir você, quero ouvir o Rodrigo também, porque existem versões muito distantes, né, do que a Libra alega e do que o Flamengo alega. O Flamengo nunca negou que tinha assinado, né, que a gestão anterior, antes do BAP, tinha assinado este documento. O que o Flamengo alega é uma questão do critério, que o critério não era tão claro. Isso, PVC e Rodrigo, vamos explicar, porque é uma questão bem complicada mesmo, mas fato é que ele já tinha assinado. PVC, o que ainda tem dúvida? Esse documento com a assinatura muda a história de alguma forma? Como que dá para a gente entender melhor essa história que é tão complicada, tão complexa e que não tem um entendimento final, tanto que virou um caso judicial? Eu acho que ainda tem uma ambiguidade sobre o que está na assinatura do Landim em relação ao documento da divisão de audiência, que é o que o Flamengo discute. E eu nunca neguei o direito do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem o direito de ir para a justiça e de discutir. O que eu discuto é o bloqueio. A única coisa que eu discuto é o bloqueio. Porque se você tem mais 4 anos de depósitos para fazer, você tem o tempo para a juíza dar a sentença final, julgar o mérito, e se o Flamengo ganhar a sentença, devolver o dinheiro. O Santos devolve a parte dele, o Palmeiras devolve a parte dele, o Atlético devolve a parte dele, o Grêmio devolve a parte dele, e o Flamengo vai ter o dinheiro que ele tem. O Danilo teve acesso a um documento no período de setembro do ano passado e o Flamengo vai continuar discutindo esse documento. Eu entendo que o Flamengo vai continuar discutindo que a cláusula de audiência ele entende que deveria ser outra. Entendeu até que ponto tem a justiça desta assinatura do Landim no documento anterior à gestão do BAP. O Rodrigo vai explicar melhor. Vai explicar. Eu acho que tem um ponto da assinatura que é importante a gente ver, a assinatura, porque embora o Flamengo nunca tenha negado que tinha assinatura, chegaram a ser veiculadas algumas versões que pararam dúvidas. Será que assinou? Será que não assinou? E nesses tempos de rede social, tudo reverbera, ganha uma repercussão, às vezes o que não é verdade vira verdade. Então, assim, já tem um ponto aí que o Flamengo assinou. Agora, em relação ao critério, Rodrigo, acho que você é a melhor pessoa para explicar para a gente. Pelo que eu entendi, aliás, gente, estou tentando entender essa história já tem um tempo, porque é complicada mesmo. A Libra entende que os critérios estão claros. E uma alegação da Libra é que a Globo já pagou uma parcela. Então, se a Globo pagou uma parcela, é porque havia um critério. É porque ela entendeu. É porque ela entendeu o critério, né? Já o Flamengo entende que não, que esses critérios não estão claros. É isso? Me corrija se eu estiver errado. Então, eu vou até pedir para o André Lucena botar um documento aqui que eu pedi para ele, porque eu mandei para ele um pouco antes. Esse documento é o documento que o Danilo estava mostrando, só que ele está completo, né? Tem uma partezinha aqui que estava faltando embaixo, que é esse critério plataformas. O que isso quer dizer? Que foi definido um critério de audiência, esse critério era você dar metade da audiência para cada um dos times que disputar um jogo. Perfeito, isso aí E o Landim assinou isso, a gente já tinha publicado até informações na matéria anterior. Só que qual é a questão? Você tem que pegar essa audiência e dividir pelas plataformas. TV aberta, TV fechada e pay-per-view, que são as 3 que estão lá, né? Qual é o problema disso? É que percentualmente não existe isso no contrato da Globo. O contrato da Globo é global. Ele diz o seguinte, é até engraçado falar que o contrato da Globo é global. Ele fala assim, estamos pagando 1,3 bilhão por todos os direitos. Ele não divide por plataforma. Então, não tem como você fazer essa divisão do jeito que está posto o critério aprovado lá em setembro de 2024, como mostrado ali do documento, que o Flamengo nunca negou, que o Landim concordou. Só que esse tinha uma lacuna ali, não dava para aplicar. E quando isso foi apresentado, o que foi feito? A Libra começou a negociar com o Flamengo e, ao mesmo tempo, foi convocada uma assembleia para discutir
uma regulamentação desse critério, porque ele não conseguia ser aplicado, senão não tinha nem a discussão. E aí, como a outra coisa que a gente pode ver ali, o documento, são justamente esses cenários que foram discutidos na Libra, Luísa. 6 cenários que, inclusive, aqui, se você olhar o primeiro cenário, que é o aprovado, ele está como critério estatuto domicílios, que já é diferente até do que era o de indivíduos, mas ok. E aí ele estabelece aqui, ó, TV aberta, 60%, TV fechada, 5%, pay-per-view, 35%. Só que isso foi aprovado depois. Tem uma lacuna ali no contrato, nesse anexo, no Estatuto da Libra. Ele tem um problema, e a Libra sabia disso. Ela hoje pode estar usando ali o argumento de que o Landim assinou, aí de fato ele assinou. Só que a Libra sabia, ela foi avisada, inclusive, que tinha um problema, numa lacuna da aplicação e que tinha que ter sido feito uma complementação do que tinha. Por isso que o Flamengo foi à justiça, como ele não concordava. E aí quando fala assim, o Flamengo queria mudar o critério. De verdade, ele queria mudar o critério para virar pay-per-view, que não está previsto ali no negócio. Só que o que a Libra também queria aprovar também era, de uma certa forma, regulamentar o critério. Ele não estava completamente definido. Nos 2 casos, você ia ter que ter uma votação unânime. É por isso que está na justiça. Não tem, até agora, um critério completo assinado com votação unânime por todo mundo. É essa que é a questão. A Libra foi avisada ainda na gestão Landim ou já na gestão BAP? Ainda na gestão Landim. Ainda na gestão Landim. E foi dito que tinha um problema ali, foi avisado para a cúpula da Libra, que é composta pelo Casares e o CEO do Bahia, Raul Guerreiro. Eles foram avisados que tinha um problema. Rodrigo, dentro disso, o Flamengo poderia falar para a Libra, falar, olha, tem um problema aqui, então eu não vou assinar por hora até resolver esse problema? Essa poderia ter sido uma postura adotada pelo Flamengo? O que? Lá atrás, você diz? Porque você tem um como problema. Ele viu o problema, a partir do momento aí... em que ele desculpa te interromper, a partir do momento em que ele identifica o problema, ele poderia falar, olha, tem um problema, então não vou assinar. Só que quem identificou foi essa atual gestão, né? Tá. Que já entra em 2025, né? Mas o aviso foi na gestão Landim. Mas o aviso foi na gestão Landim. Não, mas não foi do Flamengo. Não foi dado pelo Flamengo. Foi por outra pessoa. Foi avisado dentro da Libra que tinha um problema. Tá, mas o Flamengo então, só para entender, o Flamengo entendeu, havia um problema, eu acho que tem um problema, a gente já falou sobre isso, né, Rodrigo? Tanto que eu dei o exemplo do Novo Horizontino. Né? O contrato tem essas lacunas. Tem lacunas, eu estou de acordo que tem lacunas. Você mesmo já falou que o contrato é ruim. Eu acho o contrato ruim porque eu falava com as pessoas dos times pequenos, inclusive, de outros clubes, mas assim, ali atrás, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás. O caso do Novo Horizontino, que eu citei o exemplo do Genilson, que era o presidente do Novo Horizontino, e que entrava numa reunião da Libra de manhã, entrava na reunião da Liga Forte União à tarde e falava, cara, é impressionante como a Liga Forte União detalha tintim por tintim como vai ser o recebimento, o que vai acontecer em cada etapa, em cada cenário, e a Libra não consegue explicar. Então vai ao encontro do que o Rodrigo está dizendo. A minha dúvida só em relação a essa pergunta que eu fiz agora é, o Flamengo, depois de assinar o contrato, ainda na gestão Landim, avisou a Libra que tinha... Não foi o Flamengo que avisou. Não foi o Flamengo? Não foi o Flamengo que avisou. Não. Teve então, essa discussão interna dentro da Libra. A gestão Landim não percebeu que tinha um problema? Olha, na verdade, todos os clubes que assinaram, né? Todo mundo que assinou e o advogado que fez, todo mundo que participou desse contrato, percebeu que faltava ali alguma... Ou não percebeu, ou eu não posso afirmar que não percebeu, porque pode ser que eles estivessem trabalhando para fazer isso mais na frente, né? Isso, essa informação eu não tenho. Mas é fato que eles aprovaram um negócio que necessitava de uma complementação. E isso passou por todos os advogados. O contrato está assinado por todo mundo, sem dúvida. Agora, necessitava dessa complementação que não foi feita, pelo menos em 2024, e que sabia-se internamente na Libra que tinha essa questão. Ô, PVC, e agora, né, foi para a justiça, cada um tem um entendimento diferente, cada um está defendendo o seu lado, como está fazendo o Flamengo, como está fazendo a Libra também. A Libra acha que está tudo certo? Ou a Libra... Não, a Libra tem um problema porque ela vai tentar derrubar. Ou ela reconhece que tem alguma questão na... Não, ela entende que todo mundo, depois da assinatura do contrato, que todos concordaram que o acordo era aquele, menos o Flamengo, e que a Globo também entendeu que tinha a cláusula correta para fazer o pagamento, que entendeu qual era o critério, por isso fez o pagamento. Bom, hoje tem um problema prático, que é o seguinte, tem um bloqueio na justiça. Que é eliminar. Que é eliminar.
Sim. A Libra está trabalhando para tentar caçar a liminar. A Libra vai conseguir caçar a Já fez o liminar? recurso, né, PVC? Já tem um recurso aqui no Tribunal de Justiça do Rio, vai ser julgado em algum momento aí. Ela vai tentar enfim. caçar a liminar. Ela vai conseguir caçar a liminar? Ninguém sabe se vai caçar a liminar. Se ela caçar a liminar, volta a questão do bloqueio. Eu acho que a discussão jurídica, ela é justa. E eu também acho, já disse isso, que a Leila, ao dizer vamos fazer uma liga com 39 sem o Flamengo, ela confunde a opinião pública. Porque não existe essa possibilidade. Eu já disse isso com todas as letras. Ela está fazendo um discurso que é forte, que é politicamente importante para quem está do lado da Libra. Acho que é justo o discurso dela. Mas ela confunde a opinião pública. Porque parece assim, então vai ter um Campeonato Brasileiro com 39 clubes e o Flamengo está fora e vai jogar sozinho. Não, isso não vai acontecer. O Flamengo é parte da Série A. Então, acho que é importante a gente ter, quem tem um pouco de compreensão do que está acontecendo, tentar não confundir a opinião pública. O único ponto que eu tenho sobre isso, o Rodrigo sabe bem, é que ao bloquear, por exemplo, 9 milhões de reais do Santos, 11 milhões de reais do Grêmio, 12 milhões de reais do São Paulo, 12 milhões de reais do Palmeiras, para o Palmeiras isso não faz diferença, mas para o Santos faz. Faz diferença. Então, isso estrangula os times que estão nessa... E é uma garantia do Flamengo que vai receber o dinheiro? Ok. Mas como disse o Andrei Kampf na semana passada para a gente aqui, se você tem um contrato que é longo, as outras parcelas vão ser descontadas no momento em que houver o julgamento do mérito. Se o Flamengo ganhar, o dinheiro vai voltar para o Flamengo. Então, o meu X da questão é por que bloquear. A discussão tem muita ambiguidade. Não tenho dúvida que tem ambiguidade. E está na justiça, né? É difícil a gente falar, esse tá certo, esse tá errado. Enfim, tem pontos de vista diferentes aí. Musset. Para dar o passo a passo, Luiz, só para complementar, o que vai acontecer agora? A primeira desembargadora, que a Lúcia, eu acho que é Lúcia Helena Passos, salvo engano. Lúcia Helena do Passos. Ela vai decidir agora se ela aceita ou não o recurso da Libra e aí desbloqueia o dinheiro. Essa é uma possibilidade. Se ela mantiver a decisão dela e mantiver o bloqueio, aí vai para um colegiado dentro da Câmara do Tribunal de Justiça. Ou seja, um número de desembargadores vai decidir, só que isso vai demorar mais tempo, provavelmente. E lembrando, a discussão em si de quem tem razão sobre a briga, isso vai acontecer no Tribunal Arbitral, né? Na Corte Arbitral, que é onde vai se desenrolar essa briga. E para além da questão judicial, tem a relação entre os clubes também, né? Porque os clubes acabaram sendo prejudicados por não receberem essa verba. Leila já falou, né? Sem papas na língua, mas outros clubes se manifestaram também. Então tem isso também, né, Musset? Como é que vai ficar o Flamengo aí nessa relação com os coleguinhas ali? E precisa menos, né? Então, aqui no caso do Santos, que eu tô mais próximo, por exemplo, o Santos foi pedir o empréstimo do Vitor Hugo, tentou o Thiago Maia recente. Então, a Leila pode processar o Flamengo, falar num discurso um pouco mais efusivo, corajoso, enquanto o Santos e outros clubes podem menos. Mas, assim, o contrato está assinado, muita coisa não dá para voltar atrás. Mas dá para a gente dizer aqui, a gente tem dito que a condução da Libra não foi a melhor. Tem vários envolvidos que entendem que a negociação do outro lado estava mais tranquila, estava mais clara. O Santos, que é um clube grande, com o pé fora, um pé dentro. Então, o que vai ocorrer daqui para frente, com bloqueio ou não, com a decisão arbitral ou não, é que a Libra precisa negociar melhor, ser mais clara, dialogar mais. E alguns clubes certamente estão com esse pé atrás. Não pode. O Santos, por exemplo, na semana passada, disse que ia processar junto com o Palmeiras. E até o momento não se posicionou. Porque sabe que na próxima janela pode precisar, pode dever para o Flamengo. Então, alguns clubes não têm esse poder. Está chegando o quinto dia útil e o Santos não tem dinheiro direito para pagar as contas. Então, é um dos clubes que foi estrangulado por essa ação. Dito tudo isso, eu acho que a Libra precisa de uma condução melhor, porque são vários envolvidos no processo que entendem que a coisa no dia a dia não é tão clara. Gente, o assunto é complexo, por isso que a gente vai explicando aqui passo a passo. A gente tem Rodrigo, PVC e Musset também aqui para nos ajudar. Gente, recado para vocês, hein? Nós somos agora a live de esporte mais assistida do YouTube no Brasil. Muito bom, hein? Obrigada a todos vocês que estão aí com a gente, hein? Deixem o like. Rodrigo, obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Luísa, valeu, PVC, Lucas, todo mundo que está ouvindo. Vou correr aqui que tem um evento agora para ir também. Valeu, gente. Até mais. Abraço. Valeu. O homem é concorrido, gente.
Tem uma coisa só que uma frase só que eu acho importante dizer. Quando foi discutido no Estatuto da Libra, quando se diz tem que votar por unanimidade, isso tem uma outra leitura. Sabe qual é? Direito de veto. Os clubes têm direito de veto. Se você tem que votar por unanimidade, a outra fórmula de ver isso é que você veta. Isso aqui não, isso aqui eu não quero, veto, tá fora.